Olá pessoal, esse é um vídeo sobre máquinas de Turing. Embora a gente chame de máquinas de Turing, eles também são um tipo de autômato. Assim como nós vimos os autômatos de estados finitos, os autômatos com pilha, e agora nós vamos ver um tipo de autômato ainda mais poderoso em termos de capacidade de representação, de linguagens, que os autômatos com pilha. Tá? Então, como a máquina de Turing é o autômato, ela também tem aquela mesma base, de estados iniciais, estados, o estado final, as transições. Então tem toda essa parte. E assim como o autômato com pilha, a máquina de Turing ele tem uma estrutura de dados auxiliar. Tá? No caso da máquina dos autômatos com pilha era uma pilha, e no caso das máquinas de Turing é uma fita. Tá? É uma fita de tamanho infinito, ok? Onde a gente pode... E essa fita tem uma cabeça de leitura e gravação, tá? Que eu mostro com essa setinha. E através dessa cabeça de leitura e gravação, a gente pode trocar o símbolo que tem, né, naquela posição por outro símbolo. Tá? Então a gente tem na máquina de Turing um alfabeto, assim como todos os autômatos. E o alfabeto dessa fita é o mesmo alfabeto que você usa nas transições, tá? Diferentemente do autômato com pilha, que a pilha tem um alfabeto próprio, independente. Então você tem... E essa fita ela é inicializada, né? Ela contém um desses símbolos desse alfabeto. Nesse caso eu estou usando o alfabeto AB, que a gente vem utilizando já há um tempo. E essa fita vai ser inicializada com A. Então, em qualquer posição dessa fita, você vai encontrar um A a princípio, tá? E aí vamos ter também nas transições, além daquele símbolo que você tem que ler para mudar de estado ou para permanecer no mesmo da transição, né? Ali no Q0, por exemplo, você tem o B. Então, no Q0, lendo o B, continua no Q0. Nós vamos ter também uma operação relacionada com essa fita. São apenas 3 operações. Essa máquina de Turing, essa especificação que eu estou dando aqui, ela tem algumas variações, tá? Se você pegar de um livro ou outro livro, tem pequenas variações, mas que não afetam a essência da máquina de Turing. Mas você tem que tomar esse cuidado, porque tem essas pequenas variações, principalmente nesses operadores. Aqui eu estou utilizando uma máquina de Turing, uma especificação com 3 tipos de operação apenas. Tá? Essa aqui, que está ligado à transição do Q0 lendo B, que fala para a cabeça de leitura andar para a direita. Então ela vai andar uma posição para a direita, vai se movimentar para a direita. Mas tem que ter um B ali na cabeça, né? Tem que estar lendo um B. Se tiver um B ali, ele pode andar para a direita. Pode andar para a esquerda, tá? Simplesmente se tiver um B, no caso do Q1 aí, lendo B, vai andar para a esquerda, mas não vai alterar o símbolo. E tem uma terceira operação possível, que é alterar o símbolo. Então nessa transição que eu estou mostrando aí, de Q0 para Q1, se tiver um A, ele está falando para trocar esse A por B. Tá? Isso é que eu estou dizendo aí nessa notação que eu usei. Então você pode trocar o símbolo por outro. Ok? Uma coisa importante, outra diferença importante da máquina de Turing para os outros autômatos, é que esses símbolos ficam escritos nessa fita, né? E você pode andar para a direita e para a esquerda, e quando você lê um símbolo, né, você não retira necessariamente ele da cadeia de entrada. Então você não tem esse conceito de cadeia de entrada que você vai lendo um símbolo por vez. Você vai lendo o que está escrito na fita aí e vai trocando. Se tiver alguma coisa na fita, você pode usar a transição. Como é que a gente sabe se uma cadeia é aceita? Tá? Por exemplo, BBB pertence à linguagem? Como é que a gente sabe se uma cadeia aceita? Primeiro, assim como nos outros autômatos, a gente tem que ter qual é o teste para saber se a cadeia aceita, quais são os requisitos. Nessa máquina de Turing, nessa especificação que eu estou usando, para a cadeia ser aceita, a máquina precisa parar em um estado final, então tem que chegar no estado final e tem que parar nesse estado final. E a cabeça de leitura tem que voltar, mesmo que você tenha andado para a direita, para a esquerda, aí à vontade, no final ela tem que voltar para o ponto de onde ela estava no início, tá? Então são esses 2 requisitos. E aqui aparece uma coisa importante,
que eu estou falando aqui, parar em estado final. Uma máquina de Turing pode não parar, tá? Diferentemente dos nossos outros autômatos que vai lendo e consumindo os símbolos da cadeia de entrada, como a gente não tem isso de consumir os símbolos um por vez até terminar a cadeia, uma máquina de Turing pode ficar lendo um símbolo e andando, né? De repente, se você construísse uma máquina de Turing aí que estivesse no estado Q0, lê o símbolo A e anda para a direita. E ela tem só isso, esse estado. Um estado Q0, onde lê o A, continua no Q0 e anda para a direita. Como a fita é inicializada com A em toda a sua extensão, essa máquina de Turing vai ficar andando para a direita e nunca vai parar. Vai sempre andar para a direita, porque vai continuar tendo A sempre, e ela não para. Então você tem máquinas de Turing, e agora um tipo de autômato que pode não parar. Ok? Isso é muito importante, vocês vão ver um pouco mais adiante. Então vamos ver se essa cadeia BBB pertence a L. Desculpa. A primeira coisa que acontece, né, antes inclusive de você começar a fazer as transições, você tem que escrever essa cadeia, né, que você quer operar em cima dela, né, que você quer ler essa cadeia, saber se ela aceitou ou não. Você escreve ela na fita, tá? Olha, igual eu fiz. Você escreve ela partindo do ponto, né, onde a cabeça está, e ela vai ser escrita ali. Então essa cadeia vai estar escrita agora na sua fita, ok? E aí você começa lá no Q0, aí você está no Q0, e você tem um B ali na cabeça de leitura e gravação, tá? Então você tem um B. Então você pode usar essa transição aqui. Essa é uma transição que manda você mudar a posição da cabeça de leitura para a direita, ok? Ok, fizemos isso. Perceberam? Eu mudei para a direita agora. Reparem que eu não mexi no B, não troquei por nada, não consumi esse B. Eu não li esse B, eu não apaguei esse B, ele continua ali, tá? Então a máquina de Turing opera de uma maneira um pouco diferente dos outros autômatos. Só andei para a direita. Agora eu continuei no Q0, né? Porque essa transição manda continuar no Q0. Continuo tendo um B ali na cabeça de leitura. É outro B, mas é um B. Então eu uso a mesma transição. Essa transição manda andar para a direita. Beleza? Andei uma vez para a direita, continuo no Q0, continuo tendo um B, uso a mesma transição que manda andar para a direita. Andei para a direita. Agora a coisa muda um pouco de figura. Eu estou no Q0, mas eu tenho um A na cabeça de leitura e gravação. Então eu não posso usar aquela mesma transição. Mas eu tenho uma outra transição aqui, que é essa que vai mandar sair do Q0 e ir para o Q1, quando eu tenho um A. E essa transição manda trocar esse A por B. Então eu vou trocar. Reparem ali agora que eu usei, é uma cabeça que lê e escreve. Eu usei ela para escrever. Ela escreveu um B. Certo? E agora eu mudei para o Q1. Eu estou no Q1 agora e tenho um B. Então eu vou usar essa transição aqui. Ó, essa transição me manda voltar, tá? Manda eu andar para a esquerda e não para a direita, ok? Quando eu tenho um B e estou no estado Q1. Então eu ando uma casa para a esquerda, certo? Continuo no Q1 e vou usar essa mesma transição agora. Essa mesma transição vai mandar andar de novo para a esquerda, andei mais um para a esquerda, certo? Continuo tendo um B, ando mais um para a esquerda, continuo na mesma transição, né, o mesmo estado. E agora eu tenho uma coisa diferente, que aparece um A na cabeça de leitura e gravação. Então não posso usar a mesma transição. Vou usar essa outra transição. Essa transição me manda andar para a direita, né? Eu ando para a direita e agora eu chego no estado final. Então reparem aqui que essa cadeia ela é aceita. A máquina parou no estado final e parou com a cabeça de leitura e gravação naquele mesmo lugar onde ela tinha começado. Então BBB pertence a L. Só que aconteceu uma coisa diferente aqui. E isso é muito importante. Reparem que eu escrevi um B a mais. Tenta imaginar agora que se eu tivesse 5 Bs, o que ia acontecer? Pega essa máquina e tenta executar ela. Ela vai passar por esses 5 Bs, vai fazer uma coisa bem parecida com o que fez, vai jogar um B a mais lá no final e vai voltar até o início. Então essa máquina, pessoal, ela está fazendo mais do que apenas reconhecer a cadeia B. Ela está produzindo ali na minha fita de saída uma outra coisa. Está colocando um B a mais. Se você imaginar que eu estou representando agora números inteiros através dessa quantidade de Bs,
certo? Por exemplo, se eu quisesse representar o número 1000, eu escreveria 1000 Bs nessa fita. O que ia acontecer com esses 1000 Bs? Ele ia reconhecer esses 1000 Bs, ia chegar no estado final, só que ia acrescentar um B. Eu ia terminar com 1001 Bs. Certo? Então o que eu estou fazendo, na verdade, com essa máquina é que eu estou somando 1. É uma máquina que soma 1 a qualquer número que eu coloque nela. Um número sendo representado agora não do jeito que a gente usa, né, a notação decimal, mas representado por Bs. Se eu tivesse aqui no lugar de A e B 0 e 1, eu teria uma coisa que a gente está mais acostumado em computação, em linguagem de máquina. A gente poderia utilizar uma notação binária e escrever qualquer número em notação binária. Certo? O incrível da máquina de Turing é que aqui eu mostrei como soma 1. Mas eu posso fazer uma máquina que soma 2 números, que multiplica 2 números, que calcula a raiz quadrada de um número. Na verdade, né, e aí você encontra na internet, você mesmo pode fazer, é claro que essas máquinas vão ficando cada vez mais complexas, com mais estados, com mais operações, né? Mas o que a gente sabe é que qualquer programa de computador que a gente faça, em qualquer dessas máquinas nossas, qualquer programa, né, usando essa arquitetura, né, que a gente conhece, seja de CPU ou mesmo de GPU, nós somos capazes de construir uma máquina de Turing, né, que faz a mesma coisa que esse programa faz. Mesmo seja um programa complexo lá, sei lá, um programa de folha de pagamento, qualquer programa que você imaginar que você já tenha feito na sua vida, é possível transformar esse programa em uma máquina de Turing. Então, embora seja uma coisa muito simples, é muito poderosa, pessoal. Extremamente poderosa. E aí eu vou falar, né, algumas coisas que a gente pode fazer com as máquinas de Turing. Uma primeira coisa, a máquina de Turing ela é mais poderosa que uma gramática livre de contexto. Essa linguagem aqui, a NBNCN, é possível provar usando, não exatamente o lema de bombeamento que eu mostrei, que é um lema de bombeamento para linguagens regulares, para provar que uma linguagem não é regular. Mas existe um outro lema de bombeamento para linguagens livres de contexto, que a gente pode utilizar para demonstrar que essa linguagem, a NBNCN, uma linguagem simples, como vocês podem ver, mesmo, né, as gramáticas livres de contexto e os autômatos com pilha, que são formalismos bem poderosos, tá? A gente consegue representar muito de linguagem de programação e tem vários problemas que a gente resolve usando esse tipo de formalismo, esse tipo, né, de gramática e de autômato. Mas mesmo as gramáticas livres de contexto e, consequentemente, os autômatos com pilha, que eu já falei que tem o mesmo poder de expressão, não conseguem representar essa linguagem, mas uma máquina de Turing pode. Então existem coisas que uma máquina de Turing representa que uma gramática livre de contexto não representa. Então são mais poderosas. Só que são mais poderosas, são tão poderosas que resolvem qualquer problema que os computadores que a gente conhece resolvem. Tá? Na verdade, essas máquinas, essa arquitetura, né, existem literatura que vocês podem procurar, são provas complexas, mas que pegam uma arquitetura, né, de uma CPU, né, que lê e escreve, e representam isso através de uma máquina de Turing. Pega aqueles componentes todos e mostram como a gente pode transformar aqueles componentes em uma máquina de Turing. Então, a máquina de Turing é uma ferramenta matemática que permite a gente investigar, por exemplo, os limites da computação. Será que existe algum problema, né, ou alguma linguagem, pensando em problemas como linguagens, que uma máquina de Turing não consiga representar? E aí, como a gente está pegando os nossos computadores de hoje, né, as nossas CPUs de hoje, e como nós já sabemos que a gente consegue representar qualquer CPU através de uma máquina de Turing, se uma máquina de Turing não consegue resolver determinado problema, quer dizer que nenhum computador consegue resolver. Não adianta nem tentar, nem parar para procurar a solução para esse problema, usando, né, os computadores atuais, que a gente não vai conseguir resolver.
Então eles não resolvem qualquer problema. Existem mais linguagens, o domínio das linguagens, na verdade, que seriam os problemas, existem muito mais problemas do que máquinas de Turing. Embora existam infinitas máquinas de Turing, e existam infinitos problemas. Eu vou mostrar no outro vídeo, ainda não fiz esse vídeo, mas vou fazer, onde eu mostro uma prova de que existem infinitos maiores que os outros. E através dessa prova eu mostro que existem mais linguagens do que máquinas de Turing. E por isso existe alguma linguagem que a gente não vai conseguir, que a gente não consegue representar através de uma máquina de Turing. Isso tem impactos até filosóficos. Existem extensões de máquinas de Turing para representar, por exemplo, computadores paralelos. Então você pega agora a máquina de Turing e coloca várias fitas ao mesmo tempo, várias cabeças de leitura. E essas coisas foram sendo demonstradas. Mesmo um computador paralelo, mesmo a GPU, você consegue reduzir ela numa máquina de Turing. Então, o fato de você ter 1 milhão de computadores ligados em paralelo não vai te dar mais poder de solução de problemas do que uma máquina de Turing. Pegaram? Sacaram como isso é importante em computação? Isso foi feito, né, para vários tipos de arquitetura que começaram a surgir, né, e a gente sempre consegue mostrar que essas novas arquiteturas, essa nova ideia, ou esse novo formalismo, não é mais poderoso que uma máquina de Turing. Existe, inclusive, uma tese muito famosa de Church-Turing. É uma tese que a definição dela é um pouco informal, que ela fala em funções naturalmente computáveis. E ela defende, essa tese defende que qualquer função naturalmente computável pode ser computada através de uma máquina de Turing. Existe uma máquina de Turing. O que há por trás dessa tese, na verdade, existe uma versão dessa tese, que a gente chama de uma versão física da tese, physical thesis, você pode procurar por isso, que argumenta, mas não prova. Essa tese não é um teorema. Quer dizer, um teorema é quando você, a partir de alguns fundamentos, que todo mundo concorda com aqueles fundamentos, bem simples e básico, de uma área de conhecimento, você faz uma prova formal, né, e consegue demonstrar que aquilo que você acha que é verdade realmente. Então isso é um teorema. A tese de Church-Turing não é um teorema. E é algo muito difícil de provar, até porque ela, né, tem uma definição que não é muito precisa, esse natural. E aí você tem essa tese que é mais forte ainda, de Church-Turing, que fala que qualquer dispositivo físico, qualquer coisa física, e aí física no sentido do universo todo, da biologia, de todas as coisas que existem, né? Informalmente, qualquer mecanismo que você consiga criar, não só os que já existem, mas qualquer coisa que você consiga criar, seja um computador biológico, quântico, isso também seria equivalente a uma máquina de Turing. Então existiriam problemas que a gente nunca vai conseguir resolver, não importa que tipo de máquina que a gente crie. Isso é uma tese, isso não foi demonstrado. Provar que essa tese é falsa é relativamente mais fácil do que provar que ela é verdadeira. Por quê? Se você chegar agora e pensar num outro tipo de computador, e esse computador conseguir resolver um problema, né, que a máquina de Turing não resolve, quer dizer, você prova que esse computador é mais poderoso do que máquina de Turing, você prova que a tese de Church-Turing é falsa, que você mostrou ali um dispositivo. A questão é que essa tese foi criada há mais de... não chega a ser 100 anos, mas é muito antiga, tá? São décadas. Foi lá no começo da computação que essa tese foi criada por Church-Turing. E Turing, né, é um cara famoso, né? Já faleceu faz muito tempo. E até hoje ninguém foi capaz de mostrar nenhum formalismo que consiga ser superior às máquinas de Turing. Ninguém conseguiu. Inclusive, os formalismos de computação quântica que existem hoje não são mais poderosos que uma máquina de Turing, tá? Existem computação quântica, né, é uma área muito quente, né, os computadores quânticos, porque a gente consegue simular um computador quântico
em um computador convencional. Então, todo o formalismo que existe até hoje para computador quântico não invalida a tese de Church-Turing. Existe um problema em aberto que seria se qualquer fenômeno quântico que exista na natureza, se qualquer fenômeno desse pode ser reduzido em uma máquina de Turing. Isso é um problema em aberto. Agora, esses formalismos quânticos, né, de computação quântica bem, né, formalizado, preciso, que a gente conseguiu definir, a gente tem máquinas quânticas já, que existem máquinas quânticas. Essas máquinas quânticas, esse formalismo, né, que representa essa máquina quântica no nível teórico, já é demonstrado que você consegue simular com uma máquina de Turing. Uma coisa, quando a gente fala, né, que tem o mesmo poder de expressão, não quer dizer que resolva na mesma velocidade. Pode ser, né, e existem problemas que a gente consiga resolver muito mais rapidamente com um computador quântico do que com um computador convencional. Tá? Existem algumas teses aí, né, que tentam tratar disso. Será que, tudo bem, a gente não conseguiu ainda uma máquina mais poderosa que uma máquina de Turing. Mas será que existe alguma máquina que a gente consiga demonstrar que tem problemas que a gente consegue resolver na máquina de Turing com uma determinada complexidade, num determinado tempo? Não é bem tempo. Em análise de algoritmos, vocês vão estudar mais isso, que é como é que você mede a complexidade de um algoritmo, se ele é polinomial, se ele não é, exponencial. Isso foge um pouco dessa disciplina, mas vocês vão ver em análise de algoritmos. Mas eu vou usar informalmente aqui, né, o tempo, embora não seja exatamente tempo, mas são, né, uma área de estudo interessante é que se a gente consegue agora um dispositivo que sempre consegue resolver problemas de maneira mais rápida do que a máquina de Turing. Tá? E isso é muito importante também. Tá? Não quer dizer que a gente deva abandonar computador quântico porque máquina de Turing tem o mesmo poder de representação. Porque a gente pode, de repente, ter problemas que a máquina de Turing resolve, mas resolve em 5 séculos. E um computador quântico a gente pode resolver esse problema em algumas horas ou em alguns dias. Então isso, do ponto de vista prático, isso é muito importante. Tá? É muito importante esse tipo de questionamento. Então, pessoal, essas são as máquinas de Turing. Até a próxima.